Olá, eu sou Liz aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque aqui tem coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre, eu trouxe esse aulão, né? Sobre ansiedade na visão da Gestalt terapia. Se você ainda não conhece o que é Gestalt terapia, ela é uma abordagem da psicologia que enxerga o homem como um todo, ok? É um homem com emoções, sentimentos, comportamentos, que está no corpo físico e que também está inserido num ambiente, né, num contexto social, tá bom? Então, a Gestalt, o básico da Gestalt é isso, é uma visão holística, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre a Gestalt. Você já ouviu falar nessa abordagem? Me conta aqui nos comentários. Já encontrou algum terapeuta que trabalha com a Gestalt terapia? Para quem não sabe, eu sou psicóloga, mentora, treinadora mental e comportamental, especialista em bem-estar mental e vibracional. E a minha abordagem na clínica, né, na psicoterapia, é a Gestalt terapia. Ok? Então, vamos lá. Na Gestalt terapia, nós temos duas coisas principais assim, em relação ao diagnóstico. Nós temos tanto o diagnóstico extrínseco quanto o diagnóstico intrínseco. E aí, quando a gente vai olhar o sujeito que está ali na nossa clínica, a gente olha esses dois pontos do diagnóstico, tá bom? Tanto o extrínseco quanto o intrínseco. Eu vou explicar cada um deles o que é. O diagnóstico intrínseco, ele é aquele você começa a perceber o seu cliente no primeiro contato da psicoterapia, ok? Aqui falando especialmente para quem é terapeuta, tá bom? É o primeiro contato do psicoterapeuta com o seu cliente. A gente chama, né, Buber chama, Buber é um autor, né, existencialista, ele chama que é o entre. É a relação terapêutica, ali onde eu troco com o meu terapeuta e o terapeuta troca com o seu cliente, tá bom? E aí a gente compreende como o cliente vivencia o seu sofrimento e qual é o sentido desse sofrimento na vida desse cliente, né, dessa pessoa. Porque não é à toa que ela está ali sofrendo. Tem um porquê ali atrás, ainda desconhecido, ainda não consciente para essa pessoa. E aí o terapeuta faz esse trabalho de entender o que está acontecendo ali na vida do cliente. Né? Então, a gente, como terapeuta, a gente como psicólogo, a gente busca questões na vida do cliente, mas que não objetiva o cliente. Não é apenas uma pessoa com sintomas, é uma pessoa que experiencia a ansiedade, né? Experiencia o que ele está passando. E nós colocamos o cliente nessa parte ativa da busca de compreensão do que é vivido e das alternativas de atualização pedidas pelo sintoma, ou seja, ele está apresentando um sintoma e ele precisa se auto-atualizar, porque senão ele vai ter mais do sintoma. Ele precisa mudar o jeito que ele está lidando com algumas coisas na vida dele. E a gente inclui o sujeito, inclui o cliente nessa busca para entender o que está acontecendo com ele. Tá bom? Na compreensão diagnóstica intrínseca, né, ela é a própria psicoterapia. A gente faz ela na psicoterapia, no atendimento com o cliente. É fundamental entender qual é a qualidade do contato do cliente. Eu vou explicar, porque quem não é da Gestalt pode achar confuso esse termo. Como que o cliente recebe meios externos a ele, está no ambiente, e digere o que acontece com ele, internaliza isso. É isso que nós observamos na clínica. A gente dá ênfase estética na Gestalt. O que é isso, a ênfase estética? ênfase nos sentidos, como ele vê, como ele sente, como ele ouve, né? Os sentidos mesmo, os 5 sentidos. É como o cliente percebe a si, percebe o seu mundo e o seu momento existencial. A gente começa a trabalhar essa questão de compreensão, de autopercepção, né? E como ele significa as coisas. Entender como a ansiedade aparece e como é vivida pelo cliente em seu cotidiano e na situação terapêutica, ok? E aí isso orienta quanto ao diagnóstico do atendimento.
e sobre a qualidade do suporte que deve oferecer ao cliente, que nós, como terapeutas, devemos oferecer ao cliente, para que o cliente possa incrementar o seu autossuporte, né? Ou seja, nele mesmo, no seu corpo em si, nas suas emoções, na sua regulação emocional, e incrementar também o seu suporte emocional, ou seja, o seu suporte ambiental, que é o suporte do ambiente familiar, rede de amigos, rede de contatos, rede social, não rede social de internet, rede social, né, com que ele se comunica ali socialmente, tá bom? Enfim, por que isso? A gente melhora a qualidade, né, do seu suporte e seu suporte ambiental para que ele alcance vivência fértil da ansiedade e alta atualização necessária. Ou seja, para que a vivência dele da ansiedade produza alguma coisa, produza algo benéfico, né? Que ele saia desse lugar que está gerando ansiedade e aprenda alguma coisa a partir disso. E se auto-atualize, ou seja, mova-se para algo novo, consiga, né, incrementar, colocar novos hábitos, novos comportamentos no seu dia a dia, para sair desse quadro patológico, né, da ansiedade, desse quadro que a gente chama na psicologia de disfuncional, que traz um prejuízo para o sujeito. Tá bom? Então, vamos lá. O terapeuta que está lidando com ansiedade, ou até mesmo com outros psicodiagnósticos, né, precisa ter capacidade de entrega e concentração. E também precisa ter coragem para trabalhar as suas próprias ansiedades emergentes. A cada situação terapêutica, né? Saber lidar com as suas emoções, saber regular as suas emoções, porque nós também estamos ali com o sujeito, sentindo a dor dele, sentindo o que ele passa. Então, nós precisamos trabalhar a nós mesmos, né? Aprender todo dia como lidar com a nossa ansiedade, tá bom? E o que é o diagnóstico extrínseco? É baseado na sintomatologia, é aquele do DSM-5, né? Do manual de diagnóstico, né? Observado, é a observação do cliente pelo terapeuta, a visão mais especializada do problema. É um mapa que visa guiar o terapeuta nas suas observações, tanto com diálogo multi e transdisciplinar, com esses dois diálogos, ok? Porque é importante também se comunicar com outros profissionais da saúde para atender o cliente da maneira mais holística, mais abrangente possível, ok? Então, a gente tem as considerações do DSM-5, mas também temos as considerações da própria Gestalt terapia, que entende qual é a sintomatologia ali da ansiedade, ok? E aí isso é mais específico para quem é da Gestalt terapia. Mas, enfim, vamos falar então o que a Gestalt pensa da ansiedade. A ansiedade, no olhar gestáltico, é um impulso a ser considerado e compreendido, é uma energia alta que precisa ser avaliada com mais atenção. A vivência da ansiedade, mesmo a disfuncional, é muitas vezes uma oportunidade para que a pessoa cresça por meio do contato com questões até então evitadas. Por que acontece isso, gente? Porque às vezes você está colocando o seu sintoma, o seu problema numa caixinha, os seus sentimentos, suas emoções numa caixinha, e está fingindo que está tudo bem, mas não está. E aí você começa a evitar certas questões, mas aí ela sai num pico de energia, esse impulso, como ansiedade, como sintoma da ansiedade. E a ansiedade, ela faz você crescer, porque você entra em contato com essas questões que dói, mas ainda que doa, vai gerar algo positivo, que vai gerar a cura, né, a diminuição da ansiedade, ou você vai cada vez mais aumentar a sua ansiedade e fica nesse ciclo, nesse padrão comportamental de ansiedade. Então, na Gestalt terapia, o sintoma como ansiedade pede uma mudança em aspectos do existir que não seriam modificados se esse sofrimento fosse extirpado ou amenizado. Isso é muito importante considerar isso, gente. Porque não é todo sintoma que você... Isso é muito importante, preste atenção, não é todo sintoma. Claro que isso precisa ser avaliado por um especialista, ok? Psicólogo ou psiquiatra. Mas nem todo sintoma deve ser extirpado ou amenizado, porque você precisa trabalhar com esse sintoma para entender
O que precisa ser modificado aí, ok? Então, assim, um sintoma é um pouco complexo, mas entenda. Se você tiver alguma dúvida, diz aqui nos comentários. Que no que eu puder ajudar você, eu vou estar te ajudando. O que a gente entende na Gestalt? Um sintoma que não tenha atendido o seu sentido, ou seja, a ansiedade disfuncional, que é aquela que ainda não... Por que ela existe? Por que ela está ali? Você não sabe por quê. E ela causa aquela angústia, né? Um sintoma que não tenha atendido o seu sentido, quando eliminada, não permite uma atualização de um potencial e deixará em seu lugar um vazio existencial, ainda que adaptado ou uma abertura para um novo sintoma. Ou seja, quando você minimiza, né, elimina um sintoma, principalmente através da medicação, você impede que o sujeito... Você impede ali a autoatualização desse sujeito que está ali sofrendo de ansiedade. Ok? Ou seja, isso acontece até que a pessoa possa, se ainda tiver tempo, prestar atenção às mudanças existenciais que precisa fazer para se atualizar e buscá-las. Porque a gente entende na Gestalt terapia que o ser humano ele está sempre em movimento, em desenvolvimento. Nada é para sempre, ele está no momento atual. Quando nós entendemos isso, tudo é possível de melhora, tudo é passível de melhora. E quando você elimina um sintoma, você esconde debaixo do tapete. Só que quando você elimina e você não trabalha com as suas questões que são gatilho para um sintoma da ansiedade, você não consegue trabalhar com elas e pode gerar mais sintomas. É aquele caso da pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, mas também tem um transtorno de personalidade borderline. E também tem um transtorno obsessivo-compulsivo. E aí, sabe, vai acumulando um montão de comorbidade, gerando mais angústia, gerando mais dor, e se padronizando nesse padrão, né, de comportamento, gerando mais disso, porque não cuidou da questão em si inicial. Por isso, gente, que a gente diz muito, é muito importante ter acompanhamento do psicólogo, porque nós, como especialistas, sabemos como te ajudar nisso. Entende? Então, veja, as vivências de ansiedade, ainda que muito dolorosas, são possibilidades de crescimento e autoatualização. É preciso dialogar com a sua ansiedade. Ainda que seja doloroso, e vai ser. Mas sabe aquela ferida que está ali? Você precisa cuidar dela ainda que doa para cicatrizar? É exatamente isso. Se você não cuidar, vai com pus, vai ficar pior. Então, veja, o sintoma da ansiedade, ter ansiedade é uma oportunidade. Nós, da Gestalt, entendemos assim. É uma oportunidade de flexibilizar padrões existenciais, ampliar o autossuporte e o suporte ambiental e de se apropriar da nossa coragem de ser. A ansiedade pode ser vivida como uma cunha que abre caminhos dolorosamente. Porque, assim, na nossa cultura existe o medo do sofrimento. Cada vez mais pessoas preferem se anestesiar, né? Aí a anestesia, a palavra em si, é a não percepção, contato empobrecido, sem estética, né? Sem percepção, sem trabalhar ali os sentidos. As pessoas estão assim, anestésicas, sem nenhum contato. Nem se percebe no automático. Entendeu? E aí, quando vivem ansiedade, elas preferem calar a ansiedade ao invés de, cara, calma aí, vamos lá, vamos ver o que é isso. Entende? Ou seja, ao invés da pessoa buscar em si, inicialmente, suporte para a coragem de ser e de se renovar, elas escondem a ansiedade. Mas não, gente. Busque os suportes possíveis para você melhorar aí a sua regulação emocional. Busque a coragem de ser quem você realmente é na sua autenticidade. Ok? Então, veja, como que nós entendemos... Isso é um pouco mais técnico, mas eu vou tentar explicar de forma mais simples. Como nós da Gestalt vemos, qual é a compreensão diagnóstica da Gestalt terapia?
Primeiro que a Gestalt terapia foca no como e não no porquê. Por que você está com ansiedade assim? Por que quando você era criança, você isso, aquilo? Nós da fenomenologia, nós olhamos o como. Como que a ansiedade se manifesta em você? Como a ansiedade se manifesta no seu corpo? Como a ansiedade se manifesta nas suas relações? Como ela se manifesta no seu trabalho? E aí a gente se apoia em 6 pontos que orientam o trabalho psicoterapêutico. Né? Ou seja, a gente olha como o cliente lida com, primeiro, suas relações, tanto com ele mesmo e com o mundo. A gente olha aí a subjetividade, a intersubjetividade e a culturalidade. Ou seja, o sujeito em si, né, suas multiformas de ser, a intersubjetividade, que é ele com o outro, ok? Outras pessoas diferentes dele, e a culturalidade, que é o meio cultural, o meio ambiental que o sujeito está inserido. Isso também vai orientar a gente no nosso trabalho terapêutico. Nós também olhamos a temporalidade, ou seja, o tempo vivido do sujeito, como ele vive esse tempo, a espacialidade, o espaço vivido, a corporeidade, que é o corpo vivido, o que ele sente no seu corpo, né? O dar-se conta, como ele se dar conta dessa ansiedade, que é a conscientização, e a vida afetiva, como são os laços afetivos dessa pessoa que está ali vivenciando a ansiedade. Lembrando que tudo isso é interdependente. Né? Essas questões são misturadas, mas sempre há um que se destaca nisso, né? Que chama mais atenção ali, que a gente precisa dar mais atenção na hora de trabalhar com ele na nossa clínica, ok? Veja, o ser humano é do mundo, só existe em um campo vivido temporal e espacialmente, e ele faz parte de uma cultura, ou seja, sua subjetividade só emerge na intersubjetividade, na culturalidade. Ele só é quem ele é porque ele está ali se relacionando com outras pessoas, ele está num ambiente cultural, né? Ele herda isso. Né? A antropologia está aí, o estudo das culturas está aí, a sociologia está aí, e a gente sabe que nós recebemos influências no nosso meio cultural. E o ser humano é co-criador de sua realidade e responsável por ela. Não tem como fugir disso. Nós, da Gestalt, entendemos que o ser humano é responsável por si. E aí, nós precisamos entender o nosso campo existencial, né? Condições de vida no momento, história pessoal, história familiar e geracional, ou seja, seus antepassados, seus projetos existenciais e como eles são vividos. Tudo isso. Uau, muita coisa. Mas na clínica a gente trabalha cada uma delas com tempo, com atenção. Até por isso que o trabalho na clínica leva tempo, não é algo rápido, ok? A psicoterapia, ela precisa de tempo. Ninguém tem resultado na psicoterapia, tá? No tratamento de psicoterapia. Não tem como ter resultado assim rápido. Exige tempo. Então, para a gente ver essas questões. Como que é a sua condição de vida no momento? Qual é a sua história pessoal? Como é a sua história familiar geracional? Quais são os seus projetos existenciais? Como você vive cada um deles? Bom? Para a Gestalt terapia, o ser humano só existe no contato, que se dá em um campo, ou seja, ele tem um ambiente e ele troca esse ambiente, né? Questões externas, questões internas, e ele vai trocando. E aí ele existe nessa troca com ele, com o outro no ambiente, ok? Que a gente chama de campo. Então, assim, a psicoterapia não pode ser compreendida como algo apenas subjetivo ou meramente individual. A gente considera o campo que essa pessoa está. Isso é muito importante. Por isso que a gente fala do suporte ambiental, que é o suporte familiar, suporte social, né? Talvez de igreja, de alguma religião, ele tem ali as pessoas que acompanham. Tudo isso é importante no olhar da Gestalt terapia. Ok, era isso que eu tinha para falar aqui com você. Eu fico por aqui. Se você gostou, curte e compartilhe com alguém especial. E eu te vejo em breve. Tchau!